Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são os prompts que eu normalmente utilizo no ChatGPT para fazer o meu dia a dia como desenvolvedor de software muito mais fácil. Bora lá! Antes de colocar as mãos no código em si, uma visão geral sobre o ChatGPT. Lançado em novembro de 2022, ele obteve 1 milhão de usuários em apenas 5 dias. Isso mesmo, em apenas 5 dias. O ChatGPT é um modelo de linguagem desenvolvido pela OpenAI, baseado na arquitetura GPT 3.5. Ele é um tipo de inteligência artificial capaz de entender e gerar texto em linguagem humana. O GPT 3.5 é uma versão mais avançada e poderosa em relação às versões anteriores. Ele foi treinado com um imenso conjunto de dados de texto e aprendeu a capturar padrões, contexto e estruturas de linguagem humana. Isso permite que o ChatGPT responda a perguntas, participe de diálogos, redija textos, faça resumos, traduza idiomas e muito mais. De modo geral, o ChatGPT é uma ferramenta de processamento de linguagem natural que utiliza técnicas de inteligência artificial para entender, interpretar e gerar texto de forma similar a como os humanos se comunicam entre si. Agora, bora colocar a mão na massa e ver alguns exemplos úteis que eu utilizo diariamente, que você também pode tirar proveito deles. O primeiro deles é como o ChatGPT pode te ajudar a escrever métodos que você normalmente faz no seu dia a dia. Vamos utilizar o seguinte exemplo. Imagina que você está escrevendo um método que te retorna uma lista de livros que batem com um termo de pesquisa passado por parâmetro. A gente poderia utilizar o seguinte prompt. Gere um método em C# que recebe uma string chamada título como parâmetro e então procure por livros contendo aquele título. Neste exemplo, como você pode ver, eu estou utilizando a linguagem C#, mas você poderia utilizar qualquer uma outra, como Python, JavaScript, Java e por aí vai. Como você pode ver, ele me gerou duas classes, a classe livro e a classe biblioteca, para que eu possa adicionar os livros a ela. E ele fez isso sem que eu pedisse ou indicasse absolutamente nada. Irado, não é mesmo? E ele ainda te gera uma classe cliente para consumir a implementação recém-criada. Bom, a gente pode ir ainda além. A gente pode pedir para ele gerar a complexidade do método gerado. Assim a gente consegue ver se a implementação está de acordo com a otimização esperada. Para isso a gente pode utilizar o seguinte prompt. Qual é a complexidade do método procurar livros por título? Ele vai te mostrar qual é a complexidade do algoritmo gerado utilizando a notação Big O. Se você não conhece a notação Big O ou ainda não sabe como medir a complexidade do código que você está fazendo, já se inscreve aqui no canal porque vai ter vídeo sobre. A próxima coisa que eu costumo fazer é me certificar de que o método gerado está funcionando corretamente. E nada melhor do que pedir ao ChatGPT para criar alguns testes de unidade. Então olha só, vamos utilizar o seguinte prompt. Agora crie este teste de unidade para um método procurar livros por título utilizando XUnit. Note que eu estou dizendo para ele a biblioteca de testes também. Você pode especificar a biblioteca que você deseja, como NUnit, MSTest, ou até mesmo outras bibliotecas de teste, caso esteja utilizando outras linguagens. E olha só que demais, ele gerou alguns cenários de teste e extremamente simples e fácil de entender. E uma observação importante. Não confie cegamente nos códigos gerados pelo ChatGPT, obviamente. Você precisa utilizar o seu bom senso e verificar se tudo está funcionando corretamente como esperado. E por último, mas não menos importante, aqui vai a minha última dica para os devs. Sabe aquele código que você faz, mas sabe que tem espaço para melhorar? Talvez para ficar mais legível para os seus colegas de time, ou até mesmo otimizar em questão de tempo de execução e consumo de recursos computacionais. Então, se você não sabe por onde começar, o ChatGPT também pode te ajudar com isso. Eu vou te mostrar alguns exemplos. Imagine que você tem um método simples como este. Ele basicamente recebe a idade de alguém e verifica se ele é maior de idade ou não. Você pode ver que como resultado ele gera uma versão mais concisa e mais legível, dando nomes melhores também para as variáveis. A gente ainda pode utilizar um outro exemplo utilizando listas. Nesse método, basicamente, ele tem uma lista de frutas e está verificando se existe Apple lá dentro. E olha só o resultado. Ele basicamente nos deu duas soluções, uma utilizando Find All e uma outra solução utilizando Where.
Ambas são bem mais concisas e mais fáceis de entender. Dessa forma, você pode melhorar o seu código para tanto performar melhor, quanto para ficar mais legível para os seus colegas de equipe para futuras manutenções. Bom, isso é tudo, pessoal. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu gostei e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os vídeos futuros.